Nós convidamos a coordenadora do Movimento Mineiro pelos Direitos dos Animais, a Adriana Araújo, para conversar com a gente sobre esse assunto, né? Esse debate aí sobre os direitos dos animais foi levantado depois desse caso que a gente acabou de mostrar aí no nosso Tá na Rede, né? Muitas pessoas são apaixonadas pelos pets. Eu me incluo nessa categoria aí, nessa classe que gosta muito dos bichinhos de estimação. Esse caso aí tomou conta da internet, a tutora foi fazer uma viagem ali de São Paulo para o Rio de Janeiro e aconteceu isso com o animalzinho dela. Segundo ela, né, como eu disse, o animal ficou exposto ali ao calor e ela pegou o bichinho já praticamente morto. Algumas horas depois, ele acabou perdendo a vida. Foi um caso muito traumático e que fez a gente refletir, né, quais são os nossos direitos como tutores e quais são também os direitos dos animaizinhos. Quando o animal pode viajar dentro da cabine do avião, quando ele tem que ir no bagageiro. Isso aí chocou muitas pessoas. A gente vai conversar agora sobre esse assunto. Eu vou até dar as boas-vindas novamente para a Adriana. Oi, Adriana, bom dia. Seja bem-vinda, viu? Me ouve, Adriana? Perfeito, bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, Tudo. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse movimento mineiro pelos direitos dos animais. Você faz parte, é coordenadora desse movimento. Como que é o trabalho de vocês? Sim, o Movimento Mineiro pelos Direitos Animais, ele foi idealizado em 2006 e ele é constituído por pessoas de vários lugares de Minas Gerais. É um movimento não especista, ou seja, ele atua em favor dos animais de todas as espécies e tem como principal característica mobilizar toda a população de diversos segmentos para a gente criar leis e políticas públicas e cobrar a execução dessas, porque não basta a gente pensar a necessidade de leis e políticas públicas, se mobilizar, elaborar os textos, que a gente trabalha muito com elaboração de texto, revisão de texto, e depois ser aprovado e nada acontecer, né? Então, são esses três momentos: idealizar, elaborar e depois fazer e executar as leis e políticas públicas. Essa é a grande razão de existir do Movimento Mineiro pelos Direitos Animais. E como fazer valer essas leis? A gente viu, né, o caso que a gente ilustrou aqui para essa nossa conversa, o animal chegou a morrer. E aí, o que essa tutora pode fazer? O que ela deve fazer? Onde buscar os próprios direitos? Pois é, ela tem um amparo legal, a Lei Federal 9.605 de 98, o artigo 32, prevê a responsabilidade do poder público e da sociedade civil em relação aos animais. Então, ela já está amparada por si só em relação a essa lei, a Constituição Federal Brasileira também no artigo 225, e nós temos, com o passar do tempo, nós estamos em Minas Gerais, aprovado outras leis que protegem os animais e, por sua vez, amparam os tutores. No caso dessa tutora, ela estava entre São Paulo e Rio de Janeiro, então cabe à legislação desses estados, mas primeiramente a Constituição Federal Brasileira e essa lei federal que eu disse há pouco. Agora, é muito importante eu aproveitar a oportunidade para falar que foi um animal exposto a um risco, né? Um animalzinho de 2 meses de vida e que foi comprado. Então, eu acho que cabe um aprofundamento, sabe? A reflexão, porque está sendo colocado muito holofote em relação ao que aconteceu nessa empresa de transporte aéreo. Mas também cabe uma reflexão em relação à postura da tutora. Com tantos animais nas ruas, com tantas organizações de proteção animal lotadas de animal para adoção, essa pessoa comprou um animal de outro lugar e o submeteu com menos de 3 meses de idade a uma viagem. Então, a gente entende que isso também precisa ser alvo de reflexão, ok? Falta educação, falta conscientização dos donos dos animais, então? Com certeza. A educação humanitária em bem-estar animal é o grande pilar que nós defendemos, não só em relação aos tutores de animais, mas em relação a toda a população. Porque nesse caso que o senhor nos trouxe como exemplo,
tem o papel da tutora e tem a questão da empresa também, que deveria ter, né, critérios mais rigorosos. Por exemplo, um animal dessa idade jamais poderia ser exposto a uma viagem como essa. Então, isso por quê? Porque não há no subconsciente da população como um todo, não só dos tutores, repito, esse respeito aos animais não humanos que têm a capacidade de sentir. E aí eu aproveito para falar, como o nosso movimento ele é não especista, eu estendo isso aos animais de todas as espécies. Não só aos cães, mas aos gatos, aos cavalos, aos passarinhos que são aprisionados absurdamente ainda em gaiola, né? O nosso planeta está gritando por socorro, a natureza está acabando e as pessoas ainda têm prazer de aprisionar um animal em gaiola. Então, é esse olhar amplo que eu gostaria, né, de enfatizar, que a educação é fundamental, é o principal pilar para a gente construir um futuro em que a nossa espécie respeite as demais. Mais do que punir, educar. Certo. Quais cuidados uma pessoa tem que ter na hora de comprar um animal? A gente sabe que existem muitos animais para adoção, que o ideal seria que todo mundo adotasse ali o bichinho, tirasse um bichinho que pode estar numa situação de vulnerabilidade. Mas eu sei que em muitos lugares, quando a pessoa vai comprar o bichinho, ela nem imagina que aquele animal pode ser fruto, às vezes, de um centro, né, um abrigo ali, uma casa de procriação, que acaba maltratando as cadelas. A gente sabe que tem muita coisa por trás. Quais cuidados a gente pode ter? Olha, eu vou te pedir a compreensão, mas eu sou total e irrestritamente contrária ao comércio de animais, por todos os motivos. Não só porque o comércio de animais é a principal fonte do abandono e de maus tratos, porque o comerciante, ele não dá a atenção devida para quem compra em relação a toda a orientação. Ao contrário de nós, que somos das organizações de proteção animal, a nossa entrevista chega a durar 2 horas. Uhum. A gente conversa com a pessoa, a gente pergunta com quem que o animal vai ficar, se todas as pessoas da residência estão. Tá. Pode continuar. Posso continuar? Pode. Né, a gente faz uma entrevista de 1 a 2 horas, o que jamais acontece num comércio, porque eles visam o lucro. Uma outra questão é de onde vêm esses animais. Isso não é colocado na mídia, então eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. Esse filhote que é vendido, que é comprado, ele foi gerado por uma mãe. Uhum. Como que essa mãe é mantida? Ela é colocada forçadamente a procriar até exaustão. E depois, quando ela não gera mais filhos, esse questionamento que precisa ser feito. O que acontece com essa matriz que não dá mais lucro? Uma matriz, uma mãe idosa, ela é eutanasiada, ela é abandonada, eles vão continuar, eles vão manter esse animal, que vai dar despesa, e muito a partir de agora, com problemas na coluna, com vários problemas no seu organismo, por ter criado 2 vezes por ano. A questão da consanguinidade, né, de irmãos com irmãos reproduzindo, enfim, há várias irregularidades. Mesmo os canis que são autorizados, eles acabam estimulando as matrizes de fundo de quintal, que é como a gente fala. Então, eu peço a você a compreensão, mas eu sou totalmente e restritamente contrária ao comércio de animais, e o que depender da gente, a gente vai fazer de tudo para ele não existir. Repito, enquanto a gente alimenta o comércio de animais, os outros tantos que se multiplicam nas ruas poderiam ser resgatados. Então, o animal que é comercializado, ele compete com o animal que está na rua. E o que está na rua, muitas vezes, originou do comércio. Porque a pessoa comprou porque está na moda, porque está com depressão, porque está obesa e precisa de um motivo para caminhar, porque o filho está sozinho, porque acha bonitinho, porque é interessante chegar em casa e o animal fazer festa. A partir do momento que esse animal deu despesa, adoeceu, estragou alguma coisa na casa, ou as outras pessoas não fizeram, muitas vezes esse animal vai para a rua. Muitas vezes esse animal é repassado para qualquer pessoa que vai transformar esse animalzinho de raça, que tem valor, em uma matriz de fundo de quintal. Você entende? O que está por trás disso tudo em relação ao comércio de animais? Por isso que eu peço a você a compreensão. Eu jamais vou orientar as pessoas sobre os cuidados quando for comprar um animal. Tá certo. Então... Eles não são produto, né? Nós Claro. estamos no século XXI
É Os aquilo... animais não são objetos, não são produtos. Já passou da hora da gente respeitar isso. É aquilo que você falou, é muito, muito bacana, né? Aquela frase que são seres com capacidade de sentir. Achei isso muito importante. Olha, Adriana, quero agradecer a sua participação, viu? E já te convido, né, para uma próxima oportunidade, viu? Obrigado. Obrigada a você. E aí falar sobre os animais, né, que estão sendo queimados. Pois é, nosso tempo infelizmente é curto, né? Mas eu acho que a gente conseguiu passar informações muito valiosas para as pessoas que estão em casa, viu? Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada, bom dia. Isso aí, gente. Temos que nos atentar, né, para os cuidados ali com os bichinhos de estimação. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto para falar sobre anistia. Você já ouviu falar essa palavra? Difícil, né? Juridicamente, esse termo é usado para identificar aqueles atos de Estado que implicam no perdão de condutas reprováveis. Nós vamos saber por que esse assunto é importante para a nossa vida, conversando com o advogado e professor da PUC Goiás, José Barbieri. José, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá. Tá me ouvindo bem, né? Tô ouvindo, tô bem. Tá ótimo. Eu queria que você começasse explicando pra gente do que se trata a anistia. Eu fiz aqui um resumo, mas eu acho que não fica tão claro, né, quando a gente fala assim sobre a anistia. Eu queria que você explicasse melhor pra gente, né, com alguns exemplos. A anistia vem de um processo histórico, inclusive, de perdão de questões envolvendo o mundo da cidadania e da política. Geralmente concedido pelo governo que assume, tendo em vista passar uma borracha no que aconteceu durante essa evolução de cidadania e política. Então, o conceito de anistia vem para passar a ideia de perdão pelos atos civis e políticos praticados antes e na transição de um determinado governo. Certo. E qual que é a importância da anistia e a relação que ela tem com os direitos humanos? Nossa, essa busca pela anistia e pelo desenvolvimento da democracia busca para determinados atos, como os movimentos políticos, não serem considerados crimes, né? E o Estado, com sua força de império, de considerar crimes determinados atos políticos pelo governo que caiu, né? O novo governo considera essa situação perdoada, por causa desse desenvolvimento gradual da democracia. Então, assim, no sentido de amadurecimento. Uhum. Então, se eu perguntar para você por que a lei da anistia foi criada, é justamente para corrigir erros. Isso. Na década de 70, com um grande esforço da comunidade internacional e uma transição da ditadura militar para a abertura democrática no Brasil, nós tivemos o pleito constante pelos movimentos cívicos na época para ter essa lei de anistia. Só que agora nós temos um cadáver, né, vamos dizer assim, que é mesmo para frisar esse cadáver, que foi englobado por uma anistia geral e restrita, que hoje está sendo rediscutida no nosso país. Certo. Se a gente presenciar, se a gente testemunhar de alguma maneira a violação dos direitos humanos, a quem a gente deve denunciar? Bom, a gente imagina que direitos humanos ou é o super-herói que aparece com a capa, né? Uhum. Ou uma determinada pessoa, e na verdade são as instituições democráticas. Se eu tenho uma pessoa hipossuficiente que é lesada em relação ao seu direito humano, então eu tenho a Defensoria Pública ou a OAB, através dos seus advogados, para buscar a reparação desse direito. Caso contrário, se for um direito difuso, um direito coletivo, estrito sensu, eu tenho não só o Ministério Público, como associações, como órgãos do próprio Estado, os procuradores de Estado, tenho a Defensoria Pública. Então, eu tenho um grupo de instituições democráticas pertencentes ao Estado, em que você leva a sua demanda para você ter garantido o seu direito de ser humano. Uhum. A gente tem uma impressão que direitos humanos foi uma criação para coibir ou para aliciar muitas vezes a nossa ideia, né? A questão muito ligada ao sistema prisional. E não.
questão da energia, a questão da água, a questão do saneamento, questão de asfalto, cidadania, moradia, tudo isso engloba direitos humanos. Pois é, eu queria explicar mais sobre isso para as pessoas que estão em casa, porque, especialmente nesse momento que estamos vivendo, eu vejo que os direitos humanos têm sido atacados. A gente pode dizer assim, muita gente tem um preconceito, às vezes falta de informação. Explica melhor para a gente o que seria um caso de violação dos direitos humanos, para que o pessoal de casa entenda melhor. Se você imaginar com a minha condição de ser consumidor da Enel, e eu posso dar esse exemplo que a gente está passando constantemente, a minha violação de direitos humanos está acontecendo tendo em vista com a defesa do consumidor. Então, direitos humanos é uma organização internacional legislativa, através de pactos e convenções internacionais, que servem para promover o ser humano. Então, todas as legislações que vêm para promover o ser humano, que estão dentro ou estão concebidas caminhando com os pactos internacionais, Constituição de 88, elas são consideradas direitos humanos. Então, todo o ordenamento jurídico brasileiro é pautado em direitos para promover o ser humano. Tá certo, muito esclarecido, viu, José? Gostei bastante aqui da nossa conversa. Falar sobre direitos humanos acho que é fundamental para a gente informar as pessoas direito, né, do que se trata e qual a importância, porque quando alguém luta contra os direitos humanos, ela está lutando contra si próprio, né? Exatamente, e contra a democracia. Exatamente, então a gente precisa sim conscientizar o pessoal. Nosso tempo aqui é pouco, a gente vai finalizando até uma próxima oportunidade, viu? Estou à disposição.